E aí, eu sou o Mauli Botany com mais uma dica do método Overdrive só para você. Hoje eu vou explicar a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Super fácil, naturalmente toda regra tem exceção, mas é fácil de gravar. A gente começa pelos verbos regulares. Eu escolhi dois exemplos aqui. Precisar, to need, e querer, to want. Para você conjugar verbos regulares no passado e particípio passado, basta você acrescentar o famoso ed. Olha lá. Needed, no passado, precisei, precisamos, precisaram. E no particípio passado, precisado, também needed. É a mesma palavra, né? Mas a terceira aqui, a terceira coluna, já reparou isso em lista de verbo? A primeira coluna é o infinitivo, não conjugado. To need, precisar. Na coluna do meio, o passado. Precisei, precisamos, precisaram. E a última coluna, a terceira aqui, é o precisado, particípio passado. E o verbo querer, to want, passado wanted, e particípio passado também wanted. Na pronúncia do inglês americano, wanted. Esse T geralmente não é pronunciado, tá? Mas basta acrescentar o ed. Tem exceção? Tem. Quando o verbo terminar com a vogal E, vamos ver os exemplos. Aprovar, to approve. Comportar-se, to behave. Mudar, trocar, to change. Correr, to race. Roncar, to snore. Todos terminam com a vogal E, mas ela não é pronunciada como você deve ter percebido, né? Approve termina com o som de V, né? Então, nesse caso, você não acrescenta o ed, você só acrescenta o D. Por quê? Se eu colocar ed aqui, eu vou ter dois Es. E dois Es em inglês tem som de I longo. I. E aí eu mudo o som do verbo, aí vai ficar estranho. Portanto, quando o verbo terminar com a vogal E, você apenas acrescenta o D. Olha lá. Approved, né? Tanto passado e particípio passado. Behaved, changed, raced, snored. Legal? Tem mais uma exceçãozinha hoje aqui. Dois exemplos. O verbo jogar, brincar, to play, e o verbo, entre outras coisas, tentar, to try. Quando o verbo termina com Y, mas ele é precedido por uma vogal, no caso aqui A, olha lá, antes do Y, A, você acrescenta o ed normalmente. Played, played, passado e particípio. Agora, quando o Y vem precedido por uma consoante, no caso R, você substitui Y pela vogal I. Tried, tried. Legal? Não é difícil de gravar, não. É só estudar um pouquinho que você grava. Agora a gente vai falar da pronúncia do ed. O ed vai ter som de ed, ed, quando o verbo terminar com som de T ou D. Notou? Reparou que eu disse som e não grafia? Vamos entender isso. Aqui o verbo precisar, need, termina com a consoante D e naturalmente com som de D também. Agora aqui o verbo desbotar, entre outras coisas. Fade, pronúncia é fade. Esse E não é pronunciado, portanto, a pronúncia dessa palavra, desse verbo, é fade, termina com som de D. Querer, want, termina na grafia e no som com T. E aqui o verbo odiar, hate, o E também não é pronunciado, portanto, termina com som de T. Então, nesses casos, o ed vai ter som de ed. Olha lá. Needed, faded, wanted ou wanted, em inglês americano. Hated, hated ou hated, na pronúncia do inglês americano. Legal? É só isso, super simples. Agora, a coisa muda de figura. O ed passa a ter som apenas de D. Na verdade, vou chegar perto do microfone para você ouvir. Deu para ouvir? Espero que sim. Quando o verbo terminar com alguns desses sons, dessas consoantes aqui. São consoantes que fazem a sua garganta vibrar. Eu não estou falando do alfabeto, L, M, N. Estou falando da pronúncia fonética. É meio estranho, mas vem comigo. Põe a mão na garganta e me segue. O L. Você vai sentir que está vibrando. O M. N. O B. B. O G. G. O J. J. O DJ faz o som de J. O V. V. O Z. Z.
esse TH com esse fonema aqui indica que é o TH. Tem dois sons, né? O outro a gente vai ver já já. Esse aqui é o som que você coloca a língua entre os dentes e produz um som de Z. E vibra, né? Esse N com esse rabinho aqui é o fonema do gerúndio. Por exemplo, indo, G-O-I-N-G, going. Então é um som de Vibrou, não vibrou? Então, nesses casos, o ED vai ter apenas som de T. Cancelled. Learned. Muita gente fala learned. Agora você sabe por que não é learned, e sim learned. Removed. Não removed, removed. E aqui o verbo respirar. Breathed. Breathed. Tá? Então, cancelei, cancelled. Aprendi, learned. Removi, removed. Respirei, breathed. Legal? De novo, parece que não vai gravar. Será que eu vou conseguir gravar tudo isso? É só sentar, estudar, revisar. Volta o vídeo, assiste de novo, faz anotações. Aí você assiste uma série, assiste algum filme. E se você prestar atenção, você vai ver que é assim mesmo que os nativos falam. Agora, o ED vai ter som de T. Na verdade, não é T, é T. Acredito que você está ouvindo aí. Quando o verbo terminar com alguns desses sons. Agora você vai pôr a mão na sua garganta e vai perceber que não vibra. Olha lá. Vamos comigo. Zero vibração, né? Nada de vibrar. E aqui o TH, aquele outro som TH, representado por esse fonema, que você coloca a língua entre os dentes e apenas produz, até assopra. É um som de S, né? E não de Z, como o outro, que é vibra. Agora, não vibra. Interessante, né? Os exemplos são o verbo beijar, caminhar, assistir e atracar. Olha lá. Quanta gente não pronuncia beijou, beijei como kissed, mas é kissed, kissed. Caminhei, walked, walked e não walked, walked. Assisti, watched, watched. No começo é estranho falar watched, mas você acostuma. E birthed, birthed. Legal? Verbos irregulares. Escolhi dois exemplos. O verbo dormir, to sleep. Lembra que eu falei que dois E's tem som de I longo? Olha o exemplo aqui. Sleep. Para pronunciar esse som de dois E's, tem até que dar um sorrisinho. I. Sleep. Sleep. E o verbo beber, to drink. Dois verbos super conhecidos. Eles não são regulares. Então, não dá para acrescentar o ED aqui. Eles mudam de forma. O passado e particípio do verbo dormir é feito assim. S-L-E-P-T. Slept, slept. E do verbo beber, passado, você troca o I pelo A, drank. E no particípio, troca o I pelo U, drunk. Ou seja, irregular, né? E tem algumas grafias que podem causar confusão. Por exemplo, o verbo cortar é to cut, cut, cut. As três formas são iguais. Então, se eu disser they cut the cake, eu não sei dizer, sem contexto, se é eles ou elas cortam ou cortaram um bolo. Eu posso chutar e dizer o que eu achar que é, mas sem contexto não dá para saber ao certo, né? Se eu disser she cut the cake, aí eu tenho certeza que é passado, cortou. Você sabe por quê? Porque no presente você acrescentaria o S, porque é a terceira pessoa. Assim como você diz she likes, ela gosta, você diz she cuts. Então, no caso de he, she, it, tem o S e a gente sabe que é presente. Mas no caso de I, you, we, they, não tem o S para indicar nada. Então, você, na verdade, sem contexto, não sabe se é passado ou se é presente. Mas aí é contexto. Em português também tem situações que a gente não sabe o que está acontecendo sem contexto. Todo idioma tem. Aí aqui o verbo muito doido. O verbo inchar. To swell. Tem que pronunciar o L, hein? Swell. Inchar. Aí você está vendo a lista de verbo e aí vê que o passado é swelled. E aí você fala, opa, verbo regular.
E aí você olha para o lado e vê na terceira coluna que o particípio passado é swollen. Parece, mas não é. É um verbo irregular também. Então, tem umas coisas meio loucas e você vai acostumando. Por exemplo, alguns adjetivos terminados com ed não seguem essas regras. O ed vai ser pronunciado como ed e não como t ou t, como a gente viu agora há pouco. Por exemplo, amado, beloved, beloved. Embora algumas pessoas, alguns nativos pronunciem beloved, tá? Mas segundo o dicionário, vamos dizer assim, corretamente falando, beloved. Aqui, esfarrapado, ragged. Deveria ser ragged, mas é ragged. Aqui, nu, deveria ser naked, mas é naked. E aqui, perverso, entre outras coisas, wicked, deveria ser wicked, mas é wicked. Legal? Então, alguns adjetivos fogem à regra. O fato é o seguinte, é essencial que você tenha um contato intenso com o idioma. Para aprender bem inglês, você precisa ter contato com ele e prestar atenção. Se tem regra, siga as regras, que as regras vão ajudar você a acelerar o processo de aprendizagem. Legal? Então, assista ao vídeo de novo, faça anotações e aí quando você for assistir alguma série, presta atenção que você vai reconhecer esses sons e sua pronúncia vai melhorar bastante. Legal? E a gente se vê.